na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Também profetizamos um dia extraordinário, um dia de bênçãos, um dia de milagres, um dia onde nossas famílias vão estar reunidas e o nome de Jesus Cristo vai ser celebrado. Jesus é o nosso Natal, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Oramos também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, receba uma cura total no seu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Oramos e pedimos, Pai, teu favor, pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor abra portas do Senhor na nossa vida. E as portas que não forem do Senhor, meu Deus, tira o nosso foco delas. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, nos toma pela mão e nos conduz nas veredas da vida. Oramos para que o Senhor nos livre daquilo que achamos que é bom, mas que não é bom. Que o Senhor nos livre de todo tipo de laço, de todo tipo de maldição, de todo tipo, Senhor, de armadilha de Satanás. Desfaça, Pai, agora completamente todo o plano do inimigo, todo laço que vem, Senhor, para tentar nos paralisar, para tentar nos impedir. E nos dê força, nos dê graça, nos dê favor, Pai. Pedimos a Tua bênção no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você. Estamos firmes aqui no propósito, amém? E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus me deu uma palavra no começo dessa manhã e eu quero compartilhar essa palavra com você, com a sua casa. Eu sei que essa palavra ela é profética. Antes disso, eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que está me ouvindo, de nome Jean. E Deus manda dizer para você, Jean, tenha cautela com toda a decisão que você está tomando. Para que o Senhor te conduza, o Senhor te dê direção. Para que a sua vida seja guiada pelo Senhor e não pelos teus sentimentos. Há uma pessoa também que está me ouvindo aí, está com muitas dores aqui nas costas, no lado esquerdo das costas, sabe? E o Senhor me disse, declare cura. E eu quero declarar cura, saúde a você que está com essa dor nas costas, no lado esquerdo. Ser curado, em nome de Jesus. E se for algo maior ou mais forte do que uma dor, eu declaro saúde pelas pisaduras de Jesus. Nós estamos sarados, nós fomos curados, estamos abençoados no nome de Jesus. Deus me deu uma palavra. Você já parou para pensar por que serve os espelhos do carro? Tanto o retrovisor quanto aqueles espelhos que tem do lado esquerdo do motorista e do lado direito. Eles são pontos de referência. São pontos de referência na nossa vida. E quando você está dirigindo, você vai estacionar, você precisa olhar para aquele retrovisor do lado direito. Quando você está numa autoestrada, você olha muito para o retrovisor do lado esquerdo também, para ver numa ultrapassagem se tem algum carro vindo ou o que está acontecendo ali atrás. Eu sei que nós usamos os retrovisores, os espelhos do carro como um ponto de referência na nossa vida. Mas às vezes, algum desses pontos de referência acabam se danificando e nós podemos perder aquela referência até trocar aquele espelho, trocar aquele retrovisor. Sabe o que Deus estava falando comigo?
que nós precisamos ter referências e que nós precisamos também dar sempre uma olhadela para trás, mas não no sentido de retroceder, é continuar andando para frente, mas olhar para trás no sentido de trazer à memória aquilo que Deus faz e os ensinos que Deus nos deu ainda este ano passado, as coisas que Deus tem falado conosco. A Bíblia nos diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória as coisas que Deus já falou, as coisas que o Espírito Santo revelou, as coisas que Deus tem, ministrado ao nosso coração. E não podemos ser desobedientes àquilo que Deus falou conosco. Essa madrugada Deus me falou sobre isso. Deus me falou de sempre olhar para frente, andar para frente, mas lembrando de coisas que aconteceram lá atrás, para que não aconteçam de novo. Problemas com pessoas, negócios errados, portas que não se deveria ter entrado por elas. E isso, o Espírito Santo me trouxe essa palavra, porque às vezes a gente esquece do que Deus fez na nossa vida. Esquece do que Deus já falou com a gente. Tem coisas que Deus fala com você e você não pode esquecer o que Deus falou com você. O problema da gente é que vamos indo para frente e vamos esquecendo o que Deus falou conosco. Vamos esquecendo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Sabe? Você é como quando você entra no mar, né? Você coloca um pé e depois coloca o outro e você vai caminhando para dentro do mar. E quanto mais você caminha para dentro do mar, mais sem controle você fica, porque a água que vem por cima, ela volta por baixo e o repuxo vai ficando cada vez mais forte, vai ficando cada vez mais violento. E você vai perdendo totalmente o equilíbrio e perdendo totalmente o controle. E por quê? Porque de alguma maneira você perde a sua referência. Você perde a sua referência. Sabe o que Deus está dizendo para mim e está dizendo para você aqui hoje, nesse começo de dia? Não esqueça da obra que eu fiz na tua vida e das coisas que eu já falei com você. É isso que o Espírito Santo está dando como direção. Tem coisas, meu irmão, minha irmã, que você não deve ultrapassar. Tem coisas que você não deve ultrapassar, coisas que Deus já falou com você. E não adianta você ir, cada vez mais tentando entrar mar adentro da vida e ficando cada vez mais vulnerável. Nós temos que ficar totalmente vulnerável na presença de Deus. Mas aqui nessa vida, nós temos que sempre ter o pé no chão, lembrando das coisas que Deus falou conosco, tendo referência, tendo cuidado para caminhar e tomar as nossas decisões. As pessoas perdem a prudência com muita facilidade e depois de um certo tempo na vida parece que eles não se importam mais em serem prudentes. E isso é por isso que acontecem os acidentes, é por um descuido. Os acidentes acontecem por um descuido. Os acidentes acontecem porque você perde uma referência. Você perde uma referência. Você perde, algo que Deus falou com você. Você perde algo que o Espírito Santo já mostrou para você que aquele não é o caminho. Então, não perca suas referências. Não perca suas referências. Não perca, aquilo que Deus fez lá atrás. Lembra do que Deus fez lá atrás. Lembra do que Deus trabalhou lá atrás na sua vida. Lembra, traz à memória o que Deus tem falado com você, o que Deus tem direcionado você. Traga à memória o que o Espírito Santo tem falado com você. Essa é a minha palavra para ti no dia de hoje. É a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Não pare de lembrar do que Deus falou. E eu entendo, gente.
eu entendo que eu estou aqui, certo? Não só para orar pela tua vida, mas eu estou aqui porque o Espírito Santo me colocou como um atalaia. Deus me colocou aqui como um atalaia para interceder por você, mas também para sempre dar uma direção. E eu entendo que essa é uma direção de Deus para algumas pessoas que estão aqui. Talvez não seja direção para todos, mas para algumas pessoas eu sei que é. E Deus está falando muito com você e Deus está dizendo, lembra do que Ele já te falou, lembra lá atrás do que Ele já te falou. Antes de você fazer essa ultrapassagem na vida, antes de você tomar essa decisão, lembra do que Deus já te falou. Dá uma olhada para as referências de palavras que Deus já te deu. Lembra das referências de palavra, das referências de direção que Deus já te deu. E um detalhe, antes de você fazer qualquer ultrapassagem na vida, antes de você, acelerar as coisas, tomar decisões, você precisa consultar a Deus. E quando eu falo consultar a Deus, não é só orar, é também lembrar do que Deus já falou para você, das diretrizes que Deus já falou, das direções que Ele já colocou na tua vida. É sobre isso. Nós temos que trazer à memória o que Deus tem falado conosco, o que o Espírito Santo tem nos dirigido. Eu sei que essa palavra que eu estou trazendo para você é uma palavra que o Espírito de Deus Ele colocou no meu espírito para dizer para você cuidado com as decisões, cuidado com as ultrapassagens da vida. Veja bem, pensa 1, 2 vezes, olha nos retrovisores, consulta a Deus, olha lá para trás o que Deus te falou e veja se é seguro você tomar essa decisão de você fazer essas ultrapassagens da vida, de você fazer o que você precisa fazer. Deus está falando com alguém aqui que está prestes a tomar decisões. Deus está falando com alguém que está num tempo de transição. Deus está falando com alguém, que talvez vá passar por situações, eu não sei se é no dia de hoje, ou eu não sei se é nos próximos dias, mas vai passar por situações onde precisa decidir. E o Senhor manda dizer a você, antes de você decidir, consulta a Ele e consulta aquilo que Ele já falou para você. Se bate com aquilo que Deus está fazendo. Se bate com aquilo que você quer fazer. Será que isso faz parte do teu propósito? Será que isso faz parte do que Deus tem para a tua vida? São essas as perguntas que você tem que fazer. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Espero que essa instrução ajude você, essa instrução lhe conduza com sabedoria, com graça, com favor e que você possa ter vitória no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91. Quero também dar um testemunho aqui, o testemunho da Raquel. A paz, profeta, eu quero testemunhar um dos milagres que eu recebi na campanha. O que levaria anos vai acontecer em dias. Eu tinha um apartamento em 30 dias foi vendido, já assinei o contrato para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus continue usando o Senhor para ajudar as pessoas. Deus abençoe sua vida e sua família. Valquíria, eu sigo o Senhor desde o início e já recebi muitas vitórias. Meu pai faleceu e deixou uma casa de herança para mim e irmãos, só que estava com toda a documentação enrolada e não tínhamos o valor para arrumar os documentos para venda. Mas Deus colocou uma compradora que arrumou tudo e ainda pagou pelos documentos e nos pagou um valor acima do que pedíamos. Claramente vivemos um milagre. Obrigado, meu Deus, e ao profeta por ser tão usado por Deus. A Ele a glória. Quem faz isso é Jesus. Amém? É os tempos sendo acelerados na tua vida. Deus acelerando as coisas na tua vida. E antes de eu declarar o Salmo 91, também tem que falar desse livro aqui, Café com Jesus. Um livro extraordinário, um devocional. Uma palavra para cada dia do ano, certo? Esse livro aqui, você pode fazer a sua própria oração. Aqui são as direções para o teu dia. Um versículo bíblico que você pode ler o capítulo também. E aqui embaixo uma oração para você fazer comigo. Tenho certeza que esse livro aqui vai te ajudar tremendamente. Café com Jesus. É um devocional para você fazer no ano inteiro, meditando nas palavras de Deus, recebendo do Senhor e sendo abençoado, abençoada.
Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. Esse livro vai te ajudar, vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. Amém? E eu quero pedir a cada pessoa que entendeu o que Deus falou nessa manhã. Entendeu o que Deus falou, entendeu que recebeu uma direção de Deus para a sua vida, que você pegue o link agora dessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Pega o link aí e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Manda nos grupos de família, manda você que já está aí na véspera de Natal, reunido com a tua família, né? Reunido com a tua família para ter comunhão com a tua família. Compartilha com eles, aproveita e compartilha essa oração com eles. Não é porque hoje é véspera de Natal que eu vou quebrar a oração das 18 horas, vou fazer a oração às 18 horas, amém? Eu estou firme no meu propósito aqui. Amanhã que vai ser Natal, também vou estar firme, se Deus me permitir, às 6 da manhã. Eu não quebro o propósito. Eu sei que tem muita gente viajando, né? Dá para ver aqui pelas lives, né? Tem muita gente viajando, mas mesmo assim na viagem, você pode orar junto conosco. Mesmo que ore até depois do horário, não perca essa oportunidade. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Certo? Eu vou orar por uma coisa, tanto agora quanto na oração da noite. Eu vou orar para que haja paz no teu momento de confraternização com a tua família, certo? E que Deus te dê ousadia também. Olha o que eu vou falar aqui. Olha o que eu vou falar aqui. Deus te deu ousadia para você poder fazer uma oração hoje à noite pela tua família, certo? Porque o Natal, gente, o Natal é Jesus, certo? O Natal é para celebrar o nascimento de Jesus. O Natal é Jesus, então é Ele que tem que ser glorificado no Natal. Então levanta o nome de Jesus aí, quando você estiver reunido com a tua família e fale sobre o nome de Jesus. Fale o que Jesus fez na sua vida, faça uma oração por todos, chama Jesus para estar aí. Amém? É a celebração do nascimento de Jesus. Ainda que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, nós temos que celebrar Jesus todos os dias. E por que vamos deixar de celebrar justamente nas vésperas de Natal ou no Natal? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo, Rafael Kaminski. Rafael Kaminski é um nome diferente. Deus te visita nessa hora, Rafael. E o Senhor está dizendo, cuidado com as decisões que você está prestes a tomar. Amém? O Senhor está falando muito forte isso, em nome de Jesus. Cuidado com as decisões que você está prestes a tomar. Consulte a Deus. O Senhor também me disse, diga a Carla Nascimento. Essa palavra, Carla Nascimento. O Senhor te prepara o lugar. Você tem pedido a Deus. Você tem pedido a Deus mudanças na tua vida. Você tem pedido para Deus abrir uma porta específica para você. Ele te prepara lugar. Foi essa a palavra que Ele me deu para compartilhar com você.
no nome de Jesus. Amém? E eu quero agora orar em favor de cada um de vocês, da tua casa, da tua família, no nome de Jesus. Pai santo e justo, graças te damos porque a tua fidelidade tem nos sustentado, a tua fidelidade tem estado conosco. Nos ajuda, Pai, a interpretarmos os sinais divinos para a nossa vida. Fala conosco, dirige-nos pela tua palavra, pela tua santa, infalível palavra. E nós oramos no nome de Jesus para que o poder de Deus toque agora na vida de pessoas, para que pessoas sejam libertas agora de todo vício, libertas de toda inveja que tem atacado a vida delas, tudo aquilo que entrou na vida dessa pessoa para amarrar, para paralisar, para impedir. Eu declaro agora em nome de Jesus por terra todo tipo de influência espiritual na vida dessa pessoa que causa atrapalhos, que causa acidentes, que causa prejuízo, que causa quebra. Eu declaro em nome de Jesus, cai por terra agora e profetizo em nome de Jesus que venha um tempo de favor, de bem-aventurança sobre a tua vida e sobre a tua família. Declaro em nome de Jesus que o Senhor é aquele que restabelece aquilo que está caído ou aquilo que está doente, o Senhor restabelece. Eu oro agora para que toda doença renda-se a Jesus Cristo, para que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Quero declarar que a bênção do Senhor está sobre a vida dessa pessoa e ela terá vitória. O Senhor dará favor a ela e tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que está bloqueando, que está impedindo ela, eu oro para que seja quebrado no nome de Jesus Cristo. Que venha sobre você cura divina, que venha sobre você libertação, que venha sobre você a vida de Deus, que a mão poderosa do Senhor traga portas abertas para a tua vida, a mão poderosa do Senhor te conduza em segurança e que o Senhor te dê sabedoria para todas as decisões que você precisa tomar e que o Senhor te livre de todo mal, o Senhor te livre de todo caminho errado, de toda decisão que possa ser um prejuízo para você, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça, que o Senhor libere favor e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Apresento diante do Senhor o pedido de oração de cada homem, mulher, jovem e criança, de todo aquele que está pedindo paz para o Senhor, que está pedindo alegria para o Senhor, que está pedindo saúde, que está pedindo prosperidade, aquele que está pedindo pela sua família no dia de hoje. Senhor, eu apresento a Ti cada pedido de oração, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está aqui e eu quero declarar tempos de avanço sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa oração. A Deus a glória, a Deus louvor. Compartilhe essa oração com alguém agora, cele essa palavra que você recebeu. Se Deus falou contigo, se você entende que Deus fala contigo, compartilhe essa palavra. 9 da manhã eu vou estar aqui trazendo um conselho poderoso para te abençoar. E depois vou estar na oração das 18 horas, se Deus me permitir. Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Até mais. A direita e a nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos no nome poderoso de Jesus Cristo que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, que veremos a glória do Senhor, que sua voz poderosa certamente está nos guiando e que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Jesus, celebramos a Ti. Jesus, glorificamos a Ti. Tu és o nosso Natal. Tu és a vida, Senhor. Por isso, nos rendemos a Ti, nos rendemos ao Teu cuidado e declaramos: nossa confiança está totalmente em Ti, Jesus. Tu és o Deus da nossa vida, aquele que nos esconde em Ti, aquele que nos livra, aquele que nos guia pelos caminhos da justiça, por amor do Seu nome. Senhor, eu declaro a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre tudo que estiver ligado a ela. Corta, Pai, o laço do passarinheiro, corta a armadilha, corta agora, Senhor, a maldade, a malícia, a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo.
a oração contrária, toda obra do homem para prejudicar essa pessoa, para prejudicar a sua casa, que seja quebrado no nome poderoso de Jesus Cristo. Que toda pessoa, Pai, que estiver pesada, que estiver carregada, Senhor, que neste momento ela venha trocar de fardo. Ela venha entregar tudo isso a Ti, Jesus. Ela venha receber o fardo leve, o jugo suave que vem de Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu oro agora para que a unção de Deus despedace todo o jugo. Quebre completamente todo tipo de opressão espiritual na vida dessa pessoa, no lugar que ela está, na casa dela, e que ela desfrute de paz, ela desfrute de harmonia, ela desfrute de tranquilidade, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor é quem cuida. O Senhor é quem está à nossa frente e na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. É assim que nós cremos, o cuidado do Senhor está sobre nós. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Escreve aqui nos comentários: o cuidado do Senhor está sobre mim e sobre a minha casa. Deus abençoe. Não é porque é feriado, nem porque é Natal, que nós não estaríamos aqui cumprindo o nosso propósito de oração. Estamos hoje no dia 48 de oração, vamos até o 52, e para quem entrou há pouco nesse propósito e não sabe o porquê desse propósito, Neemias levou 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém. 52 dias. Você sabe quantos anos estava destruído os muros de Jerusalém? 120 anos. Cerca disso, cerca de 120 anos. Em 52 dias, ele ergueu os muros. Em 52 dias. Isso representava algo no mundo espiritual. Entenda, aquilo que pode levar anos, acontece em dias, quando você tem uma palavra de Deus. Quando Deus coloca algo dentro de você, quando você está em oração, Deus pode acelerar as coisas na sua vida. Amém? Eu quero começar aqui dando um testemunho do Douglas. O Douglas escreveu para a gente e escreveu assim: a paz, profeta, eu sou de São Paulo. Eu queria agradecer você pela direção que nos deu ao longo desse ano. Hoje, dia 23 de dezembro, no caso, há 2 dias atrás, quitamos nosso apartamento. Estava no propósito e ontem você profetizou que teria quitação de dívidas. Faltava aproximadamente 150 mil. E participando do propósito no mês de outubro, Deus realizou um milagre e liberou um contrato de ações que eu nunca jamais pensei. E o contrato de ações que eu exerci deu exatamente esse valor. Deus é fiel o tempo todo, a Ele toda a glória. Amém. A Jesus toda a glória, Douglas. Deus é fiel, Deus opera, faz milagres, nos surpreende. Amém. E vai surpreender cada um de vocês que está aqui também. Vai surpreender no nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre você. A Bíblia nos fala muito sobre Davi. E Davi, ele venceu os gigantes, mas não foi apenas Golias. Ele venceu vários gigantes ao longo da sua caminhada. Ele venceu o gigante de um rei louco, desequilibrado atrás dele, invejoso. Ele venceu o gigante da rejeição, vindo do próprio pai e dos irmãos. Ele venceu muitos inimigos. E Davi tinha alguns segredos que, se você ler o que está escrito em Samuel, você vai entender como Davi, ele amava a Deus, como ele se entregava ao Senhor e como princípios espirituais fizeram toda a diferença na vida dele. E uma das coisas que eu aprendo com Davi para vencer gigantes é que não podemos olhar para as nossas limitações, mas temos que ver as oportunidades que temos. Limitados todos nós somos. Se alguém se acha poderoso, não conhece ainda o Deus Todo-Poderoso. O homem é limitado. E por mais que o homem intente algo contra você, Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior para te livrar. Deus é maior para fazer justiça na tua vida. Deus é maior para transformar. Deus é maior para transformar. Deus é maior para livrar você
A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, as minhas limitações, elas podem dizer que eu não vou conseguir. É uma coisa muito grande, mas se eu tenho Deus na minha vida, Deus vai me dar oportunidades para romper com a pobreza. Deus vai me dar oportunidades para romper com a situação atual. Deus vai me dar graça para que, apesar das crises, eu consiga, romper em meio a elas e ser um vitorioso. Essa é a fé que eu tenho no Senhor. E sabe qual que é o problema da gente? E isso eu quero ministrar ao seu coração. É que nós nos achamos muito limitados. E quando você tem contato com coisas grandes ou com pessoas que estão, num outro nível que você diz assim, puxa, eu acho que eu nunca vou chegar nesse ponto, eu acho que eu nunca vou chegar nesse lugar. Mas Deus é maior. Deus é maior e pode fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pedimos. A segunda coisa que eu aprendo com Davi para vencer gigantes: não despreze as pequenas tarefas, elas abrem portas para as grandes oportunidades. Quando Davi levou marmita lá para os irmãos, ele não sabia que iria se encontrar com Golias. Ele não sabia que a unção do Senhor que repousava sobre ele iria jogá-lo dentro dessa batalha. No entanto, ele foi fiel à tarefa que lhe foi confiada, que era entregar marmita para os irmãos. Deixa eu lhe dizer algo, porque isso é sobrenatural. Quando você realiza as tarefas que Deus colocou no seu caminho, as pequenas tarefas, as pequenas missões que Deus coloca, Deus já está lhe preparando para as grandes, porque elas vão abrir portas para grandes oportunidades. Você sabe como que eu comecei no rádio? Há alguns anos atrás, eu fiz mais de 10 anos de programa de rádio e eu fui convidado a dar uma palavra em um programa cristão que não era meu programa. Aí chegou o momento de eu falar e eu falei e ministrei ali a palavra, não me lembro se foi 3 a 5 minutinhos, mas foi mais ou menos isso. Quando eu terminei, o dono da rádio estava me esperando no hall de entrada da rádio e disse assim: você tem voz de locutor, você deveria explorar um pouco mais a sua voz. E quando ele me disse isso, eu entendi que Deus havia me dado uma graça. Então eu comecei um programa de rádio e se estendeu esse programa por mais de 10 anos. Alcancei milhares e milhares de pessoas, entreguei muitas palavras proféticas diretamente no rádio. Muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram libertas. Tudo porque no meio das minhas tarefas eu vi uma oportunidade. Deus abriu a porta para a minha vida. Eu entendi que ali era uma oportunidade. Tem coisas que você está fazendo, e que você está ali apenas como um observador, mas Deus te coloca ali naquela situação. E ali você vê uma oportunidade divina. Eu me vi ministrando para milhares de pessoas. Eu tive muitos testemunhos maravilhosos ao longo dos meus programas de rádio. Teve uma mulher que Deus me deu uma palavra sobre a vida dela. Quando eu terminei o programa de rádio, ela me ligou, não sabia quem era. E essa pessoa, ela havia feito muitas coisas erradas na vida e estava pensando muitas bobagens. E o Senhor deu livramento para ela através da oração. Teve um outro homem, a mesma coisa, que também havia feito coisas erradas, havia se endividado e estava, com muitos planos contra a sua vida. A partir do momento que Deus falou, ele saiu daquela rota de morte e entrou para a rota de vida, encontrou Jesus, teve uma experiência com Deus. Teve uma mulher que estava totalmente entrevada na cama, já fazia vários meses que ela estava na cama, e ouvindo o programa de rádio, ela recebeu a oração, Deus falou ao coração dela e ela recebeu uma força
que ela pediu ajuda para as pessoas da casa dela, me ajudem a sentar na cama, e ajudaram ela a sentar na cama, e depois ela disse, me peguem pelos braços e me ajudem a caminhar um pouco, e ajudaram ela a caminhar um pouco, e quando ela viu que tinha força nas pernas, ela começou a caminhar. Ela começou a caminhar, fazia meses que ela não caminhava, ela estava com um problema sério na coluna, precisando de cirurgia. Quando terminou a oração, ela estava completamente curada, não havia mais problemas na coluna dela. E eu vivi muitas experiências nos programas de rádio, tudo porque eu vi uma oportunidade servindo, eu vi uma oportunidade e fui lá. Eu fui como um observador, eu fui para ministrar uma palavra de 3 a 5 minutos e acabei ficando mais de 10 anos fazendo o programa de rádio. Então são as oportunidades que Deus dá. Quando você entra nessas oportunidades, Deus te honra. Terceira coisa que eu aprendo com Davi, não escute a voz dos pessimistas, eles apostam na derrota, os céus sempre lhe levam à vitória. Os pessimistas são aquelas pessoas negativas que vão chegar no seu ouvido e vão dizer que não dá. Sabe, Davi estava na volta de muitos pessimistas, principalmente quando ele estava para enfrentar Golias. Seus irmãos diziam, você é um menino. Davi disse, mas quem é você? Qual que é a sua família? Afinal de contas, o que você está fazendo aqui? Ou seja, os pessimistas, eles não conseguem ver o que Deus colocou na sua vida. Eles conseguem ver a sua fraqueza, eles conseguem ver a sua limitação, eles fazem os cálculos e eles dizem, não, esse é um improvável, é impossível isso acontecer. Deus mostra pra gente que precisamos confiar nele e não no que os pessimistas dizem. Precisamos confiar nele, somente nele, porque ele é fiel em nome de Jesus Cristo para cumprir a sua palavra, para realizar milagres em nossa vida. Você crê nisso? Eu creio. Eu quero dizer para você, pare de ouvir a voz dos pessimistas que dizem que não vai dar certo, que dizem que você não vai conseguir. Os pessimistas dizem não é tempo de construir nada, não é tempo de realizar nada, não é tempo de fazer negócios, não é tempo disso, não é tempo daquilo. Eu quero dizer em nome de Jesus que se Deus colocou algo no seu coração, faça o que Deus colocou no seu coração. Amém? Tem uma pessoa que está me escutando. Essa pessoa está com uma dor ou um problema muito sério no olho esquerdo dela. E eu quero declarar saúde sobre você, seja você quem for, que está com um problema no olho esquerdo, certo? Que seja curado agora em nome de Jesus. Tem uma pessoa também que está com uma dor nas costas, aqui do lado direito, uma dor terrível nas costas, sabe? Não tem lado para sentar na cadeira, não tem lado para deitar na cama. E eu quero liberar uma palavra de cura, de saúde sobre você. Seja curado agora. Seja curada no nome de Jesus. Amém? Receba esse toque divino sobre a tua vida. Eu também quero liberar uma palavra para a Dolores. Dolores, seja você quem for, o Senhor te visita neste momento e opera milagres na tua vida. E sabe o que Deus me mostra, Dolores? Deus abrindo um caminho para você, de prosperidade para ti, para a tua casa. No nome de Jesus Cristo, Deus te deu talentos, usa o que Deus colocou nas tuas mãos. Isso é suficiente para pavimentar um caminho, amém? Um caminho que está sendo preparado por Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, também quero fazer 2 convites. O primeiro deles é que domingo agora, se Deus me permitir, eu estarei ministrando na igreja que eu congrego, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Domingo, 9 da manhã, no Profetizando 2025. Vai ser uma benção, vai ser o último domingo do Profetizando 2025, não perca. E também o meu livro Café com Jesus, esse devocional incrível, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, já no Brasil, fora do Brasil. Aqui vem um versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo, aqui uma oração para você escrever com caneta a punho, tá? E quando você lê o capítulo, o versículo, você pode ler o capítulo também, certo? Para estender um pouco mais o teu devocional, vai te enriquecer
poderosamente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você mora nos Estados Unidos, entra lá no meu site, lá tem um cadastro para você fazer, é gratuito. E você vai entrar num grupo com informações especiais de projetos que nós temos para o futuro, aí nos Estados Unidos. Não perca. Amém? A partir de janeiro, acredito, eu já começo a liberar algumas palavras nesse grupo. Então já começa a entrar nesse grupo, você que mora nos Estados Unidos. Amém? Quero pedir também para você compartilhar essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para os teus parentes. Compartilha com pelo menos 7 pessoas. Amém? Dá Feliz Natal para eles e já compartilha essa oração no nome de Jesus Cristo. Vocês são os vencedores de estarem aqui. Amém? Assim como eu. Porque apesar de nós não estarmos numa turma gigante aqui hoje, né? Muita gente aí deve estar descansando, dormindo, outros passaram a noite viajando, enfim. Nós estamos aqui em oração para não quebrar esse propósito e depois eles escutam durante o dia. Então, glória a Deus por tudo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu gostaria de, antes de orar, profetizar algo sobre a tua vida. Levante as tuas 2 mãos para o alto e deixa eu profetizar no nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que, apesar dos pessimistas, apesar das limitações, você vai romper. Em nome de Jesus Cristo. Quero declarar essa palavra como uma palavra profética sobre a tua vida. A unção do rompedor que operava na vida de Davi também está operando nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Deus é fiel. E o Senhor também me deu uma palavra, sobre uma pessoa que é o nome da empresa dela ou do negócio, eu não sei aonde que ela usa esse nome, tá? Mas o nome é Cantinho de alguma coisa, é um nome que Deus deu para alguém, certo? Deus vai fazer com que esse negócio prospere muito, que esse ano você prospere, próximo ano você prospere, que as coisas avancem na sua vida, porque está vindo tempos de grande crescimento para o teu negócio, para o projeto que Deus te deu, no nome de Jesus. Amém? Pega aí essa palavra, você que é dono desse lugar ou de um site, seja lá o que for, que é Cantinho alguma coisa. Deus vai prosperar muito. Amém? Esse projeto em nome de Jesus. E você que está aí ao vivo junto comigo, que vai receber a oração agora, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, para que o YouTube entregue para mais pessoas essa oração. E se você não compartilhou, depois me ajude a compartilhar com o maior número de pessoas, por gentileza. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E nós entramos em oração crendo que há poder no nome de Jesus. Que há poder no nome de Jesus. Por isso eu oro agora, declarando por terra todo tipo de enfermidade, de dor, de infecções, de inflamação, de câncer, de alergia,
Senhor, eu oro em nome de Jesus para que haja cura total no corpo físico dessa pessoa. Toda pessoa que está entrevada numa cama, toda pessoa, meu Deus, que está doente, que precisa de um milagre, precisa de uma restauração, toque-a com teu poder agora, Pai. Toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça. E, meu Deus, tu me mostrou os pés de pessoas que precisam de milagres, que precisam de cura, que precisam de restauração. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor restaure o pé dessa pessoa completamente. Toda ferida renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Que essa pessoa seja totalmente curada, que a operação sobrenatural do Senhor toque a vida dela, toque sua casa, toque sua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora para que toda influência do mal contra a vida dessa pessoa caia por terra, não prospere em nome de Jesus, que toda inveja, todo atrapalho, Senhor, todo ataque do inimigo, até mesmo na mente dela, perturbando ela, Senhor, que todo ódio caia por terra, toda raiva caia por terra, desvia o mal dessa casa, desvia o mal dessa casa, cobre com o teu sangue essa pessoa, Pai, cobre com o teu sangue sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro também para que as portas se abram para essa casa, as portas se abram para essa família, Senhor, e que venha tempos de grande avanço, tempos de cumprimento, tempos de aceleração, que haja uma aceleração, Senhor, agora no próximo ano que está por vir também na vida dessa pessoa, nos seus negócios, nos seus projetos, dá vitória para ela, Senhor. No nome de Jesus eu libero uma palavra, que todos que estão aqui nessa oração romperão, avançarão, que todo pessimismo, toda palavra negativa, toda palavra contrária, toda maldição declarada não prosperará na vida dessa pessoa, não prosperará na casa dela, na família dela. Ela está guardada pelo Senhor. Meu Deus, conduza-os, Pai. Conduza-os com a tua voz. Senhor, abre os ouvidos do teu povo para que eles possam ouvir a tua voz, entender, discernir a tua vontade, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, a ti, a tua casa, a tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui junto com vocês. Hoje às 9 da manhã, certo? Até você que não consegue estar conosco ao vivo às 9 da manhã, esteja conosco aqui. Vai ser uma grande bênção. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até